a audiência de Nando Moura contra Felipe Neto. Essa audiência é de um processo que foi movido pelo Felipe Neto contra o Nando Moura. Nesse processo, Felipe Neto disse que Nando Moura gravou um vídeo ofendendo ele severamente, chamando ele de tudo quanto é nome, dizendo que ele cometeu crimes terríveis e que era uma pessoa desprezível. Com base para esses adjetivos, Nando Moura estava alegando que Felipe Neto estava divulgando jogos de apostas. Além disso, ele disse que Felipe Neto incitou seu público a entrar no site 4chan para tentar derrubar um tópico específico. Acontece que esse site ele é um pouco anárquico, ele não tem muitas regras, então naquele local é possível encontrar conteúdo muito impróprio para adolescentes, e esse é basicamente o público do Felipe Neto. Nando Moura disse que Felipe Neto estava expondo seu público que é infanto-juvenil a esse tipo de conteúdo. Então ele foi processado. E o advogado do Felipe Neto estava pedindo 1 ano de prisão por cada ofensa que Nando Moura fez ao Felipe Neto. E isso deu mais de 130 anos de cadeia. Eu sou o Thales Mensur, seu advogado, e eu vou analisar essa audiência para você. Eu vou passar os pontos principais e ficar fazendo pausas para comentar pontos relevantes dessa audiência. Essa é uma audiência de instrução. A ideia dela é produzir provas diante de juiz. Para isso, eles usam o depoimento de testemunhas e também dão às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o que aconteceu. Nesse momento, já foram apresentados todos os argumentos de acusação e todos os de defesa. Essa audiência é só para produzir provas sobre o que eles já falaram. Vamos assistir. A gente dispensa a oitiva do querelante, porque a prova é toda documental. Então, eu não dispenso a oitiva do querelante, necessário. Inclusive, nós não arrolamos o querelante. É previsto no rito do CPP que o querelante, a vítima, deve ser ouvida. Possível. Doutora promotora? Foi arrolado na defesa, Não, Excelência? Não. Se eu não me engano, não está, não. Se não foi arrolado na defesa, eu me oponho, Excelência. É o momento oportuno para arrolar prova no momento da defesa, não tendo sido arrolado a oitiva da vítima, entendo preclusa a produção da prova. Excelência, devo discordar, porque não se trata de testemunha, mas sim do previsto no artigo 400 do CPP, na audiência de instrução a ser realizada em prazo de mais de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, e no artigo 201 ainda diz que sempre que possível o ofendido será qualificado perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja o presidente Macedo, seu autor, as provas que possam indicar, tomando por ter as suas declarações. Então, faço questão da oitiva do querelante, conforme o rito do CPP. Bom, já vai constar, já está sendo gravado, então, o querelante, né, no caso, não fez postulação para ele ser ouvido em juízo. O querelado, pelo que consta, também não arrolou, né, o querelante, ainda que conste, né, sempre que possível, até porque muitas vezes a vítima não se encontra impossibilitada, mas no caso não houve postulação, né, sequer o Ministério Público também teria postulado, né, como fiscal da lei. Então, não, e havendo a segunda alegação, né, que é a prova documental, e o ônus da prova é da parte autora, do querelante, então, tenho por acolher o pedido, então, e dispensar a oitiva da vítima, no caso. Pela ordem, Excelência, eu acredito que esteja sendo tolhida aqui o direito de defesa do querelado, porque essa é uma forma de prova também, a oitiva da vítima, e está expressamente previsto no Código de Processo Penal que sempre que possível a vítima será ouvida. A vítima se encontra presente, não há nada que impeça a sua oitiva, eu não vejo por que a negativa, eu peço assim a reconsideração da decisão sob pena de nulidade do processo posteriormente reconhecido. Então, a vítima, nesse caso aqui, por se tratar de querelante, né, ele tem a obrigatoriedade legal de comparecer, sob pena de o processo ser extinto, inclusive, né, e no caso não houve postulação da defesa na oitiva da vítima, conforme consta a folha 194 dos autos, então, não havendo postulação no prazo legal, tenho que já precluiu a oportunidade, e
Em eventual, se o doutor achar por bem depois em recurso, pode alegar o que achar de interesse, mas nesse momento vai manter a decisão. Aqui o que aconteceu foi o seguinte: o advogado do Nando Moura pediu para que o Felipe Neto fosse ouvido nessa audiência. Já o advogado do Felipe Neto disse que isso não tinha o menor cabimento, porque esse processo trata-se de um processo documental, as provas são documentais, ou seja, o vídeo já está no processo, as postagens ofensivas já estão nos autos. Então ouvir as partes é completamente desnecessário porque eles iriam repetir o que já está no processo. O Ministério Público se manifestou dizendo que a defesa do Nando Moura não afirmou e não pediu para que ele fosse ouvido na sua petição de defesa. E a acusação também não pediu a manifestação do Felipe Neto. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa é processada, ela recebe em sua casa o processo, uma cópia do processo, e ele tem um prazo para se defender. Neste prazo de defesa, ele tem que apresentar a sua petição e os seus argumentos, e neste momento ele tem que dizer todas as provas que ele irá produzir para se defender, incluindo as testemunhas que ele vai usar e todos os documentos que serão necessários. A defesa do Nando Moura não apresentou o Felipe Neto como uma prova, então teoricamente ele não poderia ser ouvido nessa audiência. O advogado Nando Moura não concordou com esse argumento. Ele invocou o artigo 201 do Código de Processo Penal. E esse artigo diz que sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. O artigo 400 do mesmo diploma diz, inclusive, que na audiência de instrução e julgamento serão tomadas as declarações do ofendido, das testemunhas, perito e, por final, o acusado. Então há sim disposição legal para ouvir a vítima durante a audiência de instrução, mas eles ressaltam que é assim que possível. O advogado Nando Moura disse que Felipe Neto já estava na audiência, então era completamente possível ouvir ele nesse momento. O Ministério Público alegou que o momento ideal para informar quais são as defesas que serão utilizadas e quais são as provas necessárias seria o momento da apresentação da defesa, que foi um momento muito anterior. E como o advogado Nando Moura não fez isso, ele não poderia mais pedir que Felipe Neto fosse ouvido. Ela usou como base o artigo 396-A do Código de Processo Civil. A juíza seguiu o mesmo raciocínio do Ministério Público e não aceitou ouvir Felipe Neto na audiência. Na minha opinião, a juíza errou. O código é bastante claro ao dizer que, sempre que possível, a vítima deverá ser ouvida. E como Felipe Neto já estava na sala de audiência, ele poderia muito bem ser ouvido. Então isso pode sim prejudicar a validade desse processo. Mas isso é uma questão de entendimento, porque o argumento do Ministério Público também é muito forte. De fato, o código diz que todas as defesas têm que ser apresentadas no momento adequado, e este momento antes da audiência ou durante a audiência não é o momento adequado de você invocar o depoimento da vítima. Então há um conflito de normas nesse quesito. Mas um dos principais princípios do Código de Processo Penal é justamente a ampla defesa do acusado. Qualquer atitude ou decisão que possa vir a prejudicar a defesa do acusado pode fazer com que esse processo perca a validade. Mas para que esse processo seja anulado, é preciso que este erro processual seja realmente significante. É preciso provar que o réu foi prejudicado. Veja o que diz o artigo 563 do Código de Processo Penal. Se o Nando Moura não conseguir provar que o fato do Felipe Neto não ter sido ouvido nessa audiência foi um fato significante que causou a ele um prejuízo e por causa disso ele foi condenado, aí esse processo não será anulado. Mas se ele conseguir provar que o fato do Felipe Neto não ter sido ouvido foi o fato determinante para que ele tenha sido condenado, o processo pode ser anulado sim. Na sua opinião, o fato do Felipe Neto não ter sido ouvido foi um mero detalhe ou realmente isso deveria anular o processo? Comente aqui embaixo. Agora vamos seguir. Boa tarde, senhor Kim Kataguiri. Peço que habilite o microfone e a câmera, por favor. Boa tarde. A primeira testemunha a ser ouvida foi o Kim Kataguiri. Iniciada a gravação, processo 100.863834/2023, oitiva da testemunha Kim Patroca Kataguiri. Boa tarde, Vossa Excelência, Kim. Senhor Kim, está me ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo, sim. Vossa Excelência tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Luiz Fernando de Moura ou com o senhor Felipe Neto? Não. Não.
A Vossa Excelência, então, vai ser ouvida na qualidade de testemunha, significa que tem o dever de falar a verdade, se faltar com esse dever, pode ser processado criminalmente. Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou Vossa Excelência. Doutor? Boa tarde, Sr. Kim. Você está me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo. O senhor conhece o senhor Felipe Neto? O senhor pode explicar da onde conhece, o que conhece dele, a respeito dele? Conheço à distância por rede social. O senhor diria que o senhor Felipe Neto é uma pessoa pública nas redes sociais? Sim, sem dúvida nenhuma. O senhor saberia explicar se o senhor Felipe Neto costuma se manifestar nas redes sociais de forma ofensiva em relação a terceiros e até mesmo ao querelado, o senhor Luiz Fernando? O advogado perguntou se Felipe Neto tinha um hábito de ofender pessoas na internet. A intenção aqui era demonstrar que a pessoa que ofende também está sujeita a ser ofendida. Isso poderia causar a inocência de Nando Moura. Até onde eu sei, sim. De maneira ofensiva, com um grande alcance em rede social, geralmente histriônica também. O senhor tem conhecimento de que o senhor Felipe Neto fazia publicidade para a empresa Blaze? A segunda pergunta foi a respeito Sim. das casas de apostas. O senhor sabe do que se trata a atividade financeira da empresa Blaze? Felipe Neto não poderia dizer que Nando Moura estava ofendendo ele, dizendo que ele estava divulgando casas de apostas, se isso for verdade. Na minha opinião, essa segunda pergunta deveria ser indeferida, porque a função de uma testemunha é contar o que ela presenciou, o que ela testemunhou. A opinião dela sobre uma empresa não diz respeito ao processo. O senhor tem conhecimento se o público do senhor Felipe Neto é constituído majoritariamente de crianças e adolescentes? A terceira pergunta era sobre o 4chan. Ele queria saber se o público do Felipe Neto era infantil ou não. Não sei se majoritariamente, mas em grande parte eu não tenho a menor dúvida de que sim. Mesmo porque acho que há uma intersecção entre o público do meu movimento político, o MBL, que em grande parte está entre 16 e 24 anos, segundo as nossas próprias pesquisas, e o público do Felipe Eu Neto. também teria pedido indeferimento dessa pergunta. Ela não se trata de uma testemunha sobre um fato, mas sim sobre uma opinião sobre o público do Felipe Neto. E não é para isso que serve uma testemunha. E a testemunha não está lá para dar opinião. Mas o advogado Felipe Neto aparentemente estava dormindo. O senhor tem conhecimento a respeito de um fato que ocorreu, que seria um intenso combate, uma campanha de combate à chance de pedofilia que o senhor Felipe Neto teria promovido na internet? A quarta pergunta é se ele sabia se o Felipe Neto havia mandado o seu público atacar o 4chan ou não. Sim, já vi um vídeo antigo dele sobre isso. O senhor sabe mais ou menos esclarecer do que se tratava? Salvo engano, ele, nesse vídeo que eu vi há um tempo, mandava os seus seguidores, a sua audiência, para esses canais, para que eles mandassem mensagens em massa nesses canais. Aqui sim é uma pergunta relevante, mas ainda assim eu também iria pedir o indeferimento da pergunta, porque ele não testemunhou um fato como algum personagem relevante para a história. Ele apenas viu como todas as outras pessoas da internet viu o que ele estava fazendo. Então ele não foi um personagem especial nessa história. O senhor disse que tem conhecimento do senhor Felipe Neto se manifestar de forma ofensiva na internet. Eu gostaria apenas de mostrar os tweets que estão acostados à resposta da acusação para saber se o senhor se recorda de algum deles. Depois o advogado Nando Moura mostra várias postagens do Felipe Neto ofensivas e pergunta para o Kim se ele lembra dessas postagens ou não. Essa foi uma técnica para mostrar para o juiz essas postagens. A testemunha ali era meramente ilustrativa. Até porque, como na questão acima, ela não presenciou de forma especial o que estava acontecendo. Ela apenas foi mais um espectador na internet. O que o advogado queria era mostrar para o juiz que o Felipe Neto também ofendia. É uma estratégia um pouco comum. Ela serve para mostrar também que Felipe Neto não era um santo que estava sendo ofendido por uma pessoa super malvada. Mas, novamente, o Kim não tinha nada a ver com essas postagens e presenciou elas como qualquer outra pessoa na internet. Então, essas perguntas deveriam também ser indeferidas. Eu, particularmente, iria me manifestar. Ok, era só isso, senhor. Muito obrigado. Desculpa, doutor?
Pelo querelante? Então o advogado Nando Moura encerrou as perguntas e aí foi a vez do advogado Felipe Neto. Ele já começa com essa. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor se considera um deputado crítico? Crítico? Sim. Sim, atuante, crítico. Ele pergunta se o Kim era um deputado Excelente. crítico. A pergunta é impertinente ao deslinde do processo. Uma questão completamente Excelência, impertinente. eu gostaria de contextualizar. Então, contextualize, O doutor, que a porque ficou genérica personalidade da demais testemunha e tem a ver com o pessoal processo? demais. Que a pergunta seguinte vai esclarecer, porque vamos ser objetivos aqui. A tese de defesa é de que doutor, a tese de defesa não tem que ser manifestada na frente da testemunha, então o senhor faça uma pergunta daí objetiva. Eu estou explicando o contexto da pergunta, excelência. A juíza se levantou e repreendeu o advogado. O advogado Nando Moura falou nada. É crítico a quê, então? Exatamente. A minha pergunta é, deputado, o senhor alguma vez se referiu a alguém como cão dos infernos? Não me recordo. O senhor alguma vez, para fazer um juízo crítico na sua atividade parlamentar, se referiu a alguém, chamou alguém de demônio? Depois da repreensão da juíza, o advogado continuou questionando a moralidade da testemunha. E o advogado Nando Moura calado. Não me recordo. Eu entendo que as perguntas são impertinentes. A testemunha está aqui para prestar. A gente está julgando outros fatos. Ela tem que prestar esclarecimento acerca dos fatos, não sobre a vida pessoal dele. Testemunha é inquirida sobre a vida pessoal. Até o Ministério Público entrou em defesa da testemunha agora. Só um momento, doutor Conduta do André. advogado não é É o cabível. seguinte, independente se a testemunha fez ou não o que o senhor está perguntando, é subjetivo, né? Ela pode ter feito ou não, ela pode achar isso positivo ou negativo ou não. E é subjetivo dele e isso não é relevante para o nosso caso aqui, né? Eu entendi o que o senhor está querendo dizer. Eu sei. O que eu estou querendo dizer, acho que a doutora promotora não entendeu. Eu entendi perfeitamente que a testemunha não está em julgamento e a opinião da testemunha é irrelevante para os fatos. O advogado está argumentando em favor do querelante na pergunta à testemunha. Acho que isso é indevido. Veja só, excelência. Na parte das alegações finais. Eu gostaria de terminar seu raciocínio, excelência. Não, doutor André, eu entendi, mas é subjetivo. Para o deslinde do feito, não importa se o passado da testemunha, se ela fez ou não fez o que o doutor está imputando, entendeu? Mas eu não estou imputando, ao contrário, excelência. Eu estou dizendo que é um deputado que, quando faz críticas, não está fazendo uma alegação final, excelência. Ele está argumentando. O ponto é exatamente, doutor. Tá, o que eu estou fazendo é o contrário. Pergunta, porque é irrelevante se o deputado, na sua vida pretérita, tenha cometido ou não, tenha falado ou tenha mencionado alguém com tais palavras ou não. Para esse feito é irrelevante, doutor. Excelência, veja só. Quando o querelado perguntou se ele entendia que o deputado se manifestava de forma ofensiva, essa é uma pergunta subjetiva. Eu não me opus. O que ele considera ofensivo, eu não me opus, porque é subjetivo, eu concordo com Vossa Excelência. O que eu estou tentando mostrar... Então, o senhor pode perguntar para a testemunha se ele entende que alguma agressão foi ofensiva. A agressão do dia tal, mostrando a página, doutor. Subjetivo, não, pela ordem. Se ele já fez na vida dele. Mas o ponto é que ele não ter feito só mostra a diferença entre uma crítica e ofensa. É esse que é o ponto. Eu não estou acusando o deputado, ao contrário. Doutor André, doutor Luiz Gustavo, pode falar. As perguntas são do advogado. Se Vossa Excelência entender que há necessidade de esclarecimento, a Vossa Excelência pode fazer perguntas ao final, mas indeferir ou deferir a pergunta. Eu acredito que ele esteja fazendo uma alegação final aqui, em meio à oitiva da testemunha, que deve testemunhar sobre fatos. Doutor André, vamos ser objetivos. Aqui a gente está analisando os fatos, tá? Que na sua queixa-crime constou. Se a testemunha chamou alguém um dia ou outro de alguma coisa, isso é irrelevante, é disso que eu estou falando. Então, o senhor se atém aos fatos que estão na queixa-crime, não o que a testemunha tenha feito ou não. A minha questão é a seguinte, Celeste, então,
Tudo bem, eu não tenho mais perguntas. Mas todas as perguntas agora que o querelado fizer... O advogado disse que a única pergunta que ele tinha preparado era a respeito da conduta moral da própria testemunha. Sinceramente, eu não entendi essa estratégia do advogado, não. Para as testemunhas, para saber se o querelante agia de forma ofensiva ou não, eu vou também impugnar, porque isso é uma interpretação subjetiva. Quem tem que interpretar a Vossa Excelência. Doutor, está na defesa essa alegação. Mas é disso que eu estou falando. É uma tese de defesa, e não é a tese na queixa-crime de que uma testemunha tenha feito algo ou não. Isso aí é totalmente paralelo aos fatos, não está relacionado ao fato. Da questão, veja só, eu não vou insistir. Bom, doutor, está indeferida a pergunta, dessa forma está indeferida. É irrelevante se o deputado aqui presente, em algum momento, chamou alguém de isso ou aquilo, é irrelevante para o nosso processo. Bom, Excelência, então, aí é difícil realmente provar um fato, porque, como eu falei, a prova é documental. Se o deputado, que eu volto a dizer, eu não estou acusando o deputado, ao contrário, eu estou usando o deputado como um modelo, como um exemplo de quem é acrítico e atuante, mas não se utiliza desse tipo de termos. É para pontuar que os termos empregados... O doutor, depois, em suas alegações... É isso que eu estou falando. Não estou atacando o deputado em hipótese alguma, ao contrário. Mas a gente não... O histórico das testemunhas que vão vir aqui, se elas algum dia tomaram ou não determinada conduta, isso não é objeto desse processo. Sim, Excelência, mas se os termos empregados fogem ao padrão comum... Tem alguma pergunta ou mais? Alguma outra pergunta? Não? Então não. Doutora promotora? Olha, a audiência é um campo de guerra, então é comum os advogados usarem de várias estratégias para tentar vencer um processo. A minha estratégia favorita é fazer com que a testemunha entre em contradição. Eu quero mostrar para o juiz que ela não sabe muito bem do que aconteceu, ou que ela está mentindo, ou que ela não é simplesmente confiável. Mas dedicar todas as suas perguntas a respeito da conduta moral da testemunha é completamente inadequado. Isso não faz o menor sentido. Só serve para você se indispor com o juiz e o Ministério Público. Além de mostrar que você não está preparado para defender o seu cliente e que sua única estratégia de defesa é ofender as partes. Eu entendi que o advogado quis mostrar que, assim como o Kim Kataguiri é uma pessoa combativa, o seu cliente Felipe Neto também seria. Só que o meio que ele utilizou para fazer isso foi péssimo. Eu iria reservar isso para as alegações finais. Se é que eu iria usar esse argumento para alguma coisa. Tudo bem, doutores? Tudo bem. 834/2023, oitiva da testemunha Wagner Tomazoni. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. A segunda testemunha é Wagner Tomazoni. Parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não. Não? O senhor vai ser ouvido, então, na qualidade de testemunha, significa que o senhor tem um dever legal de falar a verdade, e se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser As mesmas perguntas que foram feitas para o Kim foram feitas para ele, então eu não vou repetir as minhas críticas a elas. Gustavo, advogado de defesa que arrolou o senhor. Vou só destacar aqui as perguntas feitas pelo Ministério Público. Elas foram muito mais objetivas com relação às casas de apostas. O senhor tem algum vínculo? Doutor André? Sem perguntas, Excelência. Doutora Camila? O senhor se recorda de vídeos que foram postados entre 15 de fevereiro de 2023 e junho de 2023, isso ano passado, envolvendo o Felipe Neto e também a questão dele ter participado do Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, dele estar fazendo campanha para essa Blaze? O senhor se recorda de vídeos sobre esse assunto? Tá um pouco vago, mas assim, eu me recordo de assistir vídeos sobre o Felipe Neto referentes à Blaze. Eu não sei se é exatamente... Não, estou perguntando o contrário. Se o senhor se recorda do senhor Luiz Fernando divulgando vídeos no canal dele, nesse período que eu mencionei para o senhor, de 15 de fevereiro de 2023 a junho de 2023, em que ele fazia referência ao Felipe Neto estar participando desse fórum de regulamentação das redes sociais, e também o fato do Felipe Neto fazer propagandas para a Blaze. Ele teria dito a respeito da participação no Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, o que vai acontecer com um cara que promove cassino online para o seu público infanto-juvenil,
Vocês viram um tempo atrás o Felipe Neto divulgando a Blaze, que é um cassino online. O que vai acontecer com essa regulamentação com um cara que faz um negócio desse? Era sobre esse assunto o vídeo. Eu definitivamente me recordo sobre a parte em que o Nando fala sobre o Felipe Neto divulgar a Blaze. A outra parte é talvez uma lembrança meio vaga sobre, mas não poderia A respeito da divulgação, dele fazer divulgação da Blaze, o senhor se recorda a utilização de palavras ofensivas, ele dizendo Felipe Neto se tornaria o maior tirano da internet, essa galera que está fazendo propaganda para a Blaze, esse tipo de maracutaia, pode ter certeza, uma hora a Polícia Federal vai bater na porta de vocês, o cara que divulgou fake news ao meu respeito, ele com sua patota de jornalismos, mandou seu público infantil entrar no maior antro de imundície que existe na internet, e aí ele teria proferido as ofensas chamando ele de cínico, mentiroso, covarde, imoral, hipócrita, desgraçado. O senhor se lembra? Me parece familiar, sim. Nesse vídeo ele teria, chamado ele de cínico novamente, mentiroso, covarde, desgraçado, hipócrita, sacana, idiota, demônio, cão dos infernos. O senhor lembra da utilização dessas palavras? Todas as palavras eu não tenho como dizer que eu lembro, mas me parece... É possível ver claramente qual foi a intenção do Ministério Público. Ele está muito mais focado em mostrar a forma como Nando Moura fez suas críticas do que se as críticas eram justas ou não. Eu, se fosse advogado do Felipe Neto, ia focar nessa estratégia. Mas ele preferiu ficar calado assistindo. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Excelência. Tá certo, então. Muito obrigada. Vou liberá-lo. Uma boa tarde. Tá, o senhor está liberado, senhor Wagner. Boa tarde a todos. 34 de 2023, oitiva da testemunha, Tiago Martins da Cunha. A terceira testemunha foi o Tiago Cunha. As perguntas foram as mesmas e não aconteceu nada de muito relevante. Destaco apenas essa parte. Veja como o advogado fez essa pergunta. O senhor tem conhecimento de um outro fato, que seria uma campanha promovida pelo senhor Felipe Neto contra a chance de pedofilia? Você tem esse conhecimento ou não? Sim, teve um vídeo, né? Uma pessoa que tinha esse problema na internet, essa conduta, né? E aí foi dito, né, que era para o pessoal do canal entrar nesses chats, e aí foi disponibilizado na época, né, os links para fazer o pessoal parar, né? E aí que foi uma linguagem que se usa na internet, né? Flodar, né? Você mandar muita mensagem. Um apelo para o público dele entrar nesses chats que continham material de pedofilia para... Doutor, pergunta objetiva, doutor. A juíza interrompeu um advogado porque ele estava ditando como a testemunha deveria dar a sua resposta. E isso não pode ser induzimento à testemunha. Uma pergunta para uma testemunha deve ser no sentido de que a testemunha conte o que aconteceu, e não você ditar o que aconteceu e pedir para ela confirmar ou não. É muito comum policiais se comprometerem por causa disso. Eles acabam muitas vezes invalidando as provas porque essa é a forma como eles fazem para entrevistar os acusados. Mas aconteceu algo no depoimento dele que realmente eu não consegui entender. O advogado Nando Moura pede para a testemunha contar como que ela conheceu o Nando Moura. Então ele conta isso. O senhor se lembra, aliás, como o senhor conheceu o senhor Luiz Fernando? O senhor pode esclarecer o contexto? Claro. Então, eu sempre gostei muito de internet, assim, né? De ver vídeos, assim, né? E aí, na época eu tenho ainda, só que hoje eu acesso muito pouco o Facebook, né? E aí lá que eu vi os vídeos do Nando ali, né? Os vídeos de opiniões dele ali, né? E aí depois ele migrou pro YouTube, né? E aí foi ali que eu comecei a acompanhar, assim, né? Porque eu gosto de acompanhar os YouTubers, né? Dos mais diversos assuntos, né? E como ele sempre aborda essa questão de notícias, eu gosto bastante. Certo. Em algum momento o senhor Luiz Fernando ajudou você com alguma questão? Sim. O que acontece? Eu uso cadeira de rodas, né? Porque eu nasci com uma deficiência.
osteogênese imperfeita, que é conhecida de forma popular ossos de vidro, né? E aí eu estava precisando de uma cadeira motorizada, né? E a cadeira motorizada com valor mais elevado, assim, né? E aí eu pensei, né? Como eu vou conseguir, né? Porque se eu fosse depender da questão do governo, eu vou demorar muito tempo, né? Então eu fiz uma campanha, né? Eu consegui alguns brindes aqui, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Aí conseguimos a camiseta do Grêmio autografada, do Inter autografada, fizemos todo um movimento, assim, né? E aí fiz uma ação entre amigos e não estava vendendo muito, né? E aí uma pessoa me falou, Thiago, por que você não faz uma vaquinha, né? Para poder ajudar também, daqui a pouco uma pessoa do Facebook ali, né? Na época ali, né? E aí eu fiz, e aí não deu certo. E aí eu senti, né, o desejo, assim, né, de mandar um e-mail pro Nando, né? Contando ali um breve relato, né, que eu precisava de uma cadeira, né? Porque o Nando eventualmente sempre ajuda, né? Uma outra pessoa, né, divulgando as suas campanhas. E eu mandei sem pretensão alguma, assim, né? Porque você mandar uma mensagem para um influenciador é muito difícil você ser respondido, né? E aí aconteceu de que ele leu, né, o e-mail, né? E aí eu nunca me esqueço, o dia foi um sábado. Eu estava bem triste, assim, eu estava desempregada, minha esposa também. E aí eu chamei, uma pessoa me mandou uma mensagem, Thiago, olha o vídeo do Nando, ele leu o seu e-mail, né, ali da sua história, divulgou sua vaquinha. E aí consegui, né, o valor ali, né, comprei a cadeira depois e eu recebi mensagens de pessoas assim, Thiago, você vai conseguir, sucesso para você, que essa cadeira possa te ajudar, né, no teu ir e vir, né. E essa cadeira é a cadeira que eu uso até hoje, né, para sair de casa, né, porque ela é motorizada, né. Então me ajudou muito e me ajuda até hoje, né. Sempre que eu saio de casa, é ela que é o meu meio de locomoção. Ele basicamente falou que tem uma gratidão enorme pelo Nando Moura. Isso é praticamente a mesma coisa de dizer que não será uma testemunha parcial. O artigo 214 do Código de Processo Penal diz que as partes poderão questionar a parcialidade de uma testemunha. Isso faria com que seu depoimento não tenha o mesmo peso do que daquele de uma testemunha imparcial. Ele até pode ser ouvido e também tem a obrigação de falar a verdade, mas fica complicado para o juiz condenar uma parte baseado no depoimento de uma testemunha que tem uma dívida de honra para o acusado. E o estranho foi que essa questão foi levantada justamente pelo advogado do Nando Moura. É como se no final do depoimento ele pedisse para que o juiz desconsiderasse tudo que foi dito na última meia hora. E o advogado Felipe Neto, calado. Oitiva da testemunha Kleber Martins Simões. Boa tarde, senhor Kleber. Boa tarde. A última testemunha foi o Kleber, do canal Carne Moída TV. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Repare que logo no início ele disse que ele é amigo do Nando Moura. Amizade com o Nando, filho, com o Luiz Senhor Fernando. é amigo íntimo? Não íntimo, amigo... colega de alguns projetos. Isso coloca ele na mesma situação da testemunha anterior. Nesse momento, eu iria contraditar a testemunha se fosse advogado Felipe Neto. A senhora frequenta a casa dele? Não, nunca fui. Não? Não. Ele frequenta a sua casa? Não, nunca. Sabe da intimidade um do outro? Muito pouco. O senhor sabe da intimidade da vida dele? Não, eu sei, basicamente o que eu sei é o que se torna público da internet. O senhor vai ser ouvido então na qualidade de testemunha, significa que o senhor tem o dever legal de falar a verdade, e se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente, tudo bem? Tudo bem. Vou passar a palavra ao doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou o senhor. Eles também comentam a respeito de um processo movido pelo Felipe Neto contra o Nando Moura a respeito de uma animação feita pelo Kleber. Isso também afeta a parcialidade da testemunha. O advogado deveria ter feito alguma coisa. Certo. O senhor já fez projetos juntos com o querelado, o senhor Luiz Fernando, certo? Sim. Você pode relatar qual seria um desses projetos? Então, eu tenho um canal no YouTube de animação
e o Nando já participou de dublagens do meu canal. Alguma dessas animações já foi alvo de um processo civil movido pelo Sr. Felipe Neto? Sim, o processo foi pro Nando, na verdade, não a animação em si, né? Foi pro Nando. Então o senhor criou a animação, mas o senhor Felipe Neto processou apenas o senhor Luiz Fernando. Sim, eu animei. O senhor não foi processado? Não. Mas enfim, as perguntas foram as mesmas e depois disso não aconteceu nada de relevante. Bem, foi só isso que foi postado no canal do Nando Moura, mas certamente a audiência foi muito mais longa e muito mais extensa do que foi postado aqui. Em resumo, eu achei uma audiência bem tranquila, sem muita emoção, mas eu achei os advogados muito inertes. O advogado Felipe Neto principalmente. O Ministério Público praticamente assumiu sozinho a função de acusação neste processo. O advogado estava lá só para assistir. Mas enfim, me conte sua opinião. Quem você acha que vai ganhar esse processo? Nando Moura vai ser condenado a 130 anos de cadeia por ter ofendido Felipe Neto? Se você quiser mais conteúdos como esse, acesse meu site na descrição. Também considere fazer a gentileza de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até logo!